O nosso roteirista sugeriu aqui pra gente tentar traçar um plano de bater do 1 ao 10 em 5 anos. Que eu acho que pensando hoje dentro do empreendedor brasileiro mais tradicional, né, que tem uma loja física, alguma coisa do tipo, pode ser realmente uma trajetória factível para ele. Primeira pergunta, local importa? Porque às vezes esse cara ele é um empreendedor magnífico, tem uma marca magnífica, mas numa cidade do interior. Será que ele consegue bater esse número? Esse cara tá na Será internet? Que é mais difícil? Eu não sei, não tá hoje. É porque se não tiver, realmente o local importa, né? É questão de mercado endereçável, pô. Então, se você vende para toda uma cidadezinha, acabou o mercado. E quem vai comprar mais? Então, por exemplo, quando eu vim para São Paulo, foi uma decisão específica pensando em prosperar. Não que aqui seja muito melhor do que, cara, Campinas ou Curitiba, outras cidades, mas eu acho que cidades grandes oferecem chances que outras cidades não oferecem. É por isso que várias cidades grandes, elas continuamente aumentam de tamanho, enquanto as cidades pequenas vão ficando cada vez mais reduzidas, né? A criança nasce na cidade pequena, ela cresce lá, mas com 18 vai embora, porque não tem mercado para ela fazer as coisas lá. Então, alguns locais realmente acabam sendo imãs de prosperidade. A gente pode falar que na cidade grande o metabolismo é mais lento, né? Como se fosse pegar as ruas como as veias de uma cidade. É muito trânsito, é muita coisa, muito parado. Só que como na cidade grande o trabalhador ganha mais, a produtividade é maior, esse cara ele tem mais dinheiro para consumir dos outros e a renda dele vira consumo, que vira renda de outra pessoa e assim vai. E aí, como esse cara ele consegue ganhar muito sendo produtivo, vocês, por exemplo, são retrato disso. Pô, Kaique veio de uma origem mega humilde. Hoje em dia ele ganha dinheiro e fala, cara, será que compensa eu, no meu pouco tempo que eu tenho livre, limpar minha própria casa ou é melhor contratar alguém para fazer isso? Aí você contrata uma faxineira que pegando a faxina que ela faz em várias casas em São Paulo, ela tá ganhando mais do que o cara que é um, sei lá, um advogado de uma pequena cidade. Onde não tem muito movimento, entendeu? Legal. Eu ia até dizer que nesse começo da história, eu acho que o primeiro grande lance é começar pelo problema. Então, o problema que você escolheu resolver, ele vai determinar o tamanho do negócio que você consegue construir. Isso pode se incluir nesse tamanho desse problema a praça que o cara escolheu atuar. Então, se é um problema local, como por exemplo, você é um advogado aqui em São Leopoldo, que era a cidade que eu estava, uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, escolher um problema, dado o problema ele envolve várias coisas, né, que vão compor o que é o problema. Pô, você é advogado em São Leopoldo e resolveu os problemas desse tema nessa cidade, cara, tu reduziu o tamanho do problema, não reduziu, mas tu determinou o tamanho do problema a esse contexto, esses elementos. Agora, se tu falar assim, não, eu vou fazer cursos para advogados no Brasil online de São Leopoldo. O problema mudou completamente. Tu ainda é um advogado, só que tu escolheu um outro problema, que é vender esse teu conhecimento para outros advogados na internet no Brasil. Não, vou fazer isso em outras línguas. Aí o problema muda muito, sabe? Um exercício que eu tenho feito sobre isso, e até me deixa muito mais empolgado com a minha tese, e trazendo um pouco pro pessoal, que várias vezes eu fico pensando, que eu acho que é uma reflexão que a audiência tem que fazer. Será que você está resolvendo o melhor problema? Né? Se vai permitir que você cresça? Aí eu faço esse exercício. Quando eu faço palestra para outros empresários, eu falo assim, que até quando eu estou falando de mídia, aí eu vou conectar lá com compra de mídia. Se eu chego aqui e falo para nossa audiência que está nos ouvindo e você vai pensar, quem aqui está procurando um arquiteto? A gente está falando de casa. Cara, cada 1.000 pessoas que estão vindo aqui, talvez 10, 5 vão estar procurando um arquiteto, né, nesse momento da vida. Ou seja, quando a pessoa escolhe atuar num business de arquitetura, ela já escolheu um caso de consumo mega limitado. Agora, se eu vou assim, quem quer ganhar mais dinheiro aqui? 100% das pessoas que estão nos ouvindo querem ganhar mais dinheiro. Então, com menos esforço, provavelmente o Perini tem mais chance de ser mais bem-sucedido financeiramente do que um arquiteto, porque ele está num problema muito maior, muito mais presente na vida de mais gente, do que se ele tivesse escolhido ser arquiteto. Ele poderia ser hoje, o Perini ter escolhido ser arquiteto, ele poderia se esforçar mais, ser mais inteligente, que o Perini no mercado financeiro, com menos esforço, menos inteligente, vai ser mais bem-sucedido, porque o problema é maior. Então, se tu não escolheu o problema certo, tu já está... O teu sucesso ou o teu fracasso estão determinados pela escolha do problema que você quer resolver, na minha percepção. E aí, sobre mídia. Se eu escolho um problema muito grande, eu posso escolher muitas mídias alternativas. Por exemplo, eu compro mídia no Pânico. Vou lá no Pânico dar um pitch, que a gente contou até naquele negócio. O meu problema, ele já não é o melhor. O ideal seria eu ser a Portfel, porque 100% da audiência do Pânico pode
tá precisando resolver o seu problema de dinheiro. Não, nem 100% dela tá precisando resolver o seu problema de marketing, mas uma fração muito alta. Agora, seu problema de arquitetura é quase ninguém. Então, vai inviabilizar que eu pague 100 mil reais para aparecer no Pânico. Então, isso vai tornando o teu business cada vez mais difícil de atuar. Se tu escolher um problema muito pequeno. O tamanho do problema, o problema que tu escolhe determina para onde você vai conseguir ir, independente do teu esforço. Essa escolha, essa decisão vai determinar. O Denner das festas, o Denner que fazia festa, era o mesmo Denner. Mas, cara, o business de casa noturna, o problema de festa, é muito menor do que o problema de serviço de marketing digital. Então, era o mesmo cara. Mas eu nunca teria conseguido fazer um business de 500 milhões se eu tivesse escolhido fazer festa. Lá no Canoas, entendeu? É um pouco do que a gente continuar fazendo, no caso. A gente vê um mercado, sei lá, no litoral, né? Tipo assim, cara, totalmente sazonal ao fluxo do turismo. Tipo, pô, o cara só consegue faturar bem mesmo em dezembro e janeiro, porque o problema dele só resolve enquanto o cara tá lá. E olhe lá, né, cara? Aquela coisa da sorveteria, né? Não, sorveteria eu acho que um bate de latte vende o ano inteiro. Porque sempre que eu vou no restaurante, eu vou comer no shopping aqui em Alphaville. Eu não peço sobremesa, eu vou no bate de latte depois. Esses caras conseguiram. Não, eles conseguiram, mas essa provocação do turismo, eu já fui acionista da CVC. Vocês talvez não lembrem disso, a audiência, mas em 2019 teve um desastre onde vazou muito óleo nas praias do Nordeste. Aí a CVC caiu uns 30%, 40%. E eu pensei, é temporário, né? O brasileiro adora viajar, ele vai voltar a viajar para o Nordeste, então vou comprar as ações final 2019. Maravilha. O que pode dar errado? Muito bom. Aí veio o Covid em 2020, cara. E aí caiu mais 40%, eu vendi no prejuízo, e que bom, porque continuou caindo. E nem olhei mais, porque eu falei, cara, turismo realmente é um setor ruim, porque tem essa sazonalidade. Então, essa provocação do Denner de nicho é alguma coisa muito importante a ser definida antes de começar a empreender. Sim. E outra coisa que eu coloco também é o modelo de negócio do cara. Porque vários empreendedores, o cara, ele não tem uma empresa, ele tem um CNPJ porque no começo, no Simples ou como MEI, ele paga muito menos imposto do que no CPF, como pessoa física. Sim. E o cara, ele vende só uma coisa. Então, não tem nem modelo de negócio. Ele é um vendedor de um único produto, o cliente comprou, pô, o cliente gostou, ele pode comprar alguma coisa a mais? Não tem mais nada para comprar. Ele só vende um único produto. Ele não tem uma esteira de produtos, ele não tem algo que ele pode fazer com recorrência para aquele mesmo cliente que ele penou para conseguir muitas vezes. E eu acho que a melhor pista para quem está pensando em empreender, ou já empreende, mas não está tendo muito sucesso e pensa em mudar de negócio, é olhar quem tem sucesso. De vez em quando o pessoal vem para me perguntar, cara, eu tive uma ideia aqui no digital e eu não vi ninguém fazendo. Você me ajuda a fazer? Mau sinal. É mau sinal, cara. Quando fala, pô, ninguém tá fazendo. Esse baita desse mercado ultra livre, onde o cara pode criar um perfil agora e começar a falar daquele assunto, não tem ninguém fazendo o que você quer fazer, não tem ninguém. É um mau sinal. É um mau sinal. Se ele falasse, não, tem 20 pessoas e todas estão faturando milhões, isso é um bom sinal. Sim. É quase como você olhar uma rua em que não tem nenhum restaurante e pensar, vou abrir meu restaurante aqui que não tem nenhum. Enquanto outro cara vai numa praça de alimentação que tem 50 restaurantes e fala, eu vou abrir aqui, onde tem 50. Mas é que na praça de alimentação você recebe gente já querendo comer. Naquela rua talvez ninguém queira um restaurante. Então, escolher realmente um nicho propício com modelo de negócio interessante é muito bom porque aquilo dita o seu crescimento. O Grupo Primo é um exemplo disso. Nós fomos durante muito tempo só uma empresa de educação. Educação, você pega em bolsa, tem empresas listadas, mas vale 1 bilhão, menos do que isso. Durante aquela época que o FIES era mais liberal, mais gente recebia, as empresas de educação do Brasil chegaram a ser as mais valiosas do mundo. Obrigado, FIES. E mesmo assim, não chegava a bater 10 bi. Agora você pega uma empresa que trabalha com a parte de investimentos, uma XP vale 50 bi. Um Nubank vale mais do que isso. Um Itaú. Então você vê que realmente alguns nichos são muito mais prósperos do que outros. A minha esposa, por exemplo, ela tem participação num sex shop. Tem uma certa fatia do equity lá. E aí o negócio estava indo muito bem no começo, né? Depois eu já não sei como é que estão os números, faz tempo que eu não olho lá junto com ela, mas o ponto é que ela falou, imagina se a gente for o primeiro sex shop listado em bolsa. Eu falei, olha, não é querendo cortar o barato, mas se não tem ninguém, será que você vai ser o primeiro? Pode ser que, né? O Elon Musk é o primeiro a fazer o foguete da ré. Mas, cara, é muito mais difícil ser o primeiro do que ser mais um que vem depois em um nicho transformador. Eu falei pra ela, acho muito difícil a gente ver no futuro lá o ticker Anal 3 em bolsa. Foi a sugestão de ticker que eu dei pro sex shop. Porque não tem nenhum, cara. E então, a SpaceX não tá aberta em bolsa também, né? A SpaceX não. Não tá aberta em bolsa. Mas é muito difícil você querer ser o primeiro realmente. Ser o inovador, né? Melhor você ser o aprimorador, né? Exato. Tem um ditado em inglês. Como é que é mesmo? É alguma coisa falando... Pioneers get the arrows, sellers get the land. Ou seja, os pioneiros ganham as flechas,
Tá invadindo um território, né? Sim. Que já tem dono já, enquanto quem vem depois que fica com a terra, quando a situação tá mais tranquila. Sim. Então, eu não gosto de ser o primeiro. Eu não fui o primeiro a falar de educação financeira na internet. Já tinha o Serbase há muito tempo, tinha a Natália, o Thiago já tinha começado. Eu fui depois, porque eu vi, cara, vocês estão crescendo bastante esse pessoal, então acho que tem espaço para mim. Nós não fomos a primeira consultoria de investimento do Brasil. A gente é a maior hoje em dia, mas alguém abriu isso antes. E também já tinha um modelo de assessoria antes. Que já tinha um modelo de gerência antes. Exato, e você já viu os problemas desse modelo. Então você trabalhou em cima de um modelo que já existia, que ele foi próspero, mas tinha problemas. Aí você vai, resolve o problema e ganha com isso. Então estaria de olho nisso, cara. Nichos onde tem muita gente tendo sucesso, pensar no modelo de negócio onde eu realmente consiga ter um negócio próspero, não só uma venda uma única vez. E aí você vai resolvendo os problemas que os outros estão deixando para trás. Simplesmente não tem interesse. Cara, mas esse negócio que você falou que... tem uma ideia que ninguém tá fazendo, é muito valioso, cara. Porque o que mais de maluco me manda mensagem falando assim que ele tem uma ideia inovadora que ninguém tá fazendo... Amigão, talvez tenha um motivo. E nem esse cara tá fazendo, é só ideia. É só ideia. Pois é. Ideia não vale nada. Eu gosto um pouco do tema da inovação, mas para ela fazer sentido na minha cabeça, sem o cara meter o louco e ir para um caminho muito errado... Eu insisto no lance do problema. O problema tem que ser frequente, latente em muita gente. Então, se a gente volta pro caso da sex shop, ele é um problema frequente? Não sei, aí cada um pensa. Eu penso que talvez nem tanto. Eu penso que, se pega estudos, as gerações mais novas estão transando menos do que as gerações antigas. Estão bebendo menos também. Com isso sex não é shop bom, ainda? Aí que vai menos ainda. Agora, mas é que você falou assim, por exemplo, business de água. Você bebe água toda hora, então toda hora tem que comprar uma garrafa nova que eu bebo. Quantos vibradores você precisa comprar, entendeu? Pra se satisfazer. E aí é outro lance volta ao lance que a gente falou. O Kaique comprou vários. Depende mas do tamanho não sei se ele tá usando. O tamanho da sua fome. Mas o lance da água, por exemplo, não é um business com muita margem e tudo mais, cara, mas a chance de tu não conseguir fazer, se tu aprender o playbook, um business de água, é muito provável que tu vai conseguir fazer. Ele vai ser bilionário? Não, tu vai precisar inovar e fazer algo muito diferente para ti e para as lideranças, para a Sorb 2000. Mas a gente tá falando de fazer um business de 10 milhões. É altamente provável. Qualquer um que escolher aqui entrar no business de água, o problema é que tu precisa de CAPEX e tudo mais, tem que ver se tu vai conseguir ter isso, depende de onde tu tá partindo, né? Mas é um business altamente provável por esses elementos. Volta no business de turismo, que é um business legal, mercado grande, mas, ele não é tão frequente, eventualmente, na vida das pessoas, turismo desse tipo, né? Não é tão latente, na hora de trocar alguma coisa, eu vou trocar a viagem, não né? Depende eu não vou viajar. Só de você, né? Tipo assim, cara, às vezes você se programou inteiro pra fazer vamos supor, quero montar um resort em Pernambuco. E do nada, Pernambuco não vira mais queridinha da galera e a galera quer ir pra Natal. Né? Aí que eu gosto desse tema, porque aí às vezes tu pode corrigir o problema no modelo de negócio que o Perini trouxe. Então, na minha cidade lá, em Canoas, o problema de viagem, ele é frequente, latente de muita gente em Canoas? Não. A maior parte das pessoas que conviveu comigo não viajavam, fui o primeiro cara a andar de avião. Então, se eu montar uma CVC em Canoas, a chance dela fazer 10 milhões já é um pouco limitada, dado esse contexto. Agora, se eu fazer um Airbnb, que eu tô no mesmo business, que é o business de viagem, só que ele é online, então eu posso pegar todos os casos de consumo no mundo, aí no mesmo setor, só que o modelo de negócio diferente, ele já passou a ser maior. Sim. Então, às vezes, o modelo de negócio, exemplo no meu caso, eu fazia serviço de marketing digital. As empresas de Canoas eram suficientes para a V4 fazer mais de 10 milhões? Não eram suficientes. Só que era marketing digital. Meu primeiro segredo para ganhar escala foi não prestar o serviço presencialmente. Esse foi o primeiro lance. Eu tinha 4 clientes e aí eu falei, cara, e se eu não atender o cliente presencial? Se eu fizer um webinar, vender um contrato online e prestar o serviço por Zoom? Na época, isso era uma puta inovação, tá? O Zoom ficou popular faz 5 anos. E aí eu fiz e vendi 6 contratos numa live, né? Cada contrato pagava, sei lá, R$3.000, eu tripliquei minha receita do dia para a noite mudando o modelo de negócio, que eu ainda estava num business que não era frequente, latente, muita gente em Canoas. Mas se eu pego o Brasil inteiro, ficou fácil ele fazer muita receita. Então, às vezes, ajustes no modelo de negócio vão fazer o problema ficar grande o suficiente para encaixar 10 milhões nesse mercado, entendeu? O que a gente sempre fala aqui é o da estratégia de marketing, mas hoje eu quis me atentar nessa oportunidade com a turma do time comercial, porque eu vejo que tem muito negócio ao longo desses 13 anos de V4 que chega lá, ele até faz bem uma estratégia de marketing, gera demanda, mas o time comercial não consegue desenvolver aquela demanda, de fato tirar mais vendas, às vezes ele tira uma fração, tira 1, mas podia tirar 10 se ele tivesse um bom time comercial, que é o conceito aqui de alavanca, como é que eu ergo um peso maior com o mesmo esforço. Então, às vezes, o resultado que você está fazendo,
O grande hack que a gente vai falar aqui é você fazer melhor, usar melhor os recursos que você tem, com uma alavanca melhor, como por exemplo o teu time comercial, que possa tirar mais vendas da demanda que você já gera. Então a gente criou essa alavancagem comercial, que é basicamente a gente pegar a nossa experiência de 13 anos ajudando mais de 20 mil projetos, mais a nossa experiência, nosso time de vendas tem 300 vendedores, atendem mais de 10 mil leads por mês, para que a gente possa fazer um raio-x de toda a estratégia comercial que essa empresa está executando. Então, o time de vendas, script, como é que ela gera demanda, por que essa demanda converte bem ou mal, como que ela pode usar agentes de AI para converter melhor essa demanda. E a gente entrega essa estruturação do time comercial em cerca aí de 45 dias com uma garantia incondicional. Então, se ele não gostar desse diagnóstico, a gente devolve 100% do investimento. Isso é legal. Ou seja, zero risco. Além disso, quem mandar, então, hoje no direct da V4 a palavra alavancar, vai ter acesso a essa oferta, que inclui, para quem fechar através desse caminho, entra no V4 Company e manda alavancar no direct. Fechar hoje tem essa garantia incondicional, não hoje, né? Mas através desse caminho. A gente, dia 30 de abril, vai fazer um evento lá no V4 Camp em Campinas, nosso headquarter, comigo e com o Thiago. Pô, legal. Só para quem fechar através do podcast. Ah, entendi. Eu tô tentando levar, mas a gente vai falar disso depois. Então, quiser só tem o Nigro, mas não dá pra garantir o Thiago. Se quiser, então, participar desse evento aí incrível, mais o diagnóstico e todos os outros benefícios da alavancagem, vai lá no Instagram da V4 e mandem no direct, nas mensagens lá, a alavancagem. Ou clica no link que tem aqui e a gente vai conversar. Isso aí, QR Code na tela. Você vai ver um time comercial performando ao vivo também quando você... Muito bom, muito bom.